2, versículo de número 21. Depois o versículo 32 ao 36. Atos dos Apóstolos. Irmãos, pode ficar sentado mesmo. Nós vamos estar meditando no estudo dessa noite. Atos capítulo 2, versículo 21. Amém? Diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém? Irmãos, com essa leitura nós estamos vivendo, irmãos, nós estamos vivendo dias de muita deturpação da palavra de Deus. Muitas heresias estão sendo manifestas nos altares, nos púlpitos das igrejas, pelo Brasil afora, pelo mundo. E muitos líderes, até líderes que já estão na caminhada há muitos longos anos, defendeu uma mensagem, né, genuína da palavra, e estão também infiltrando nestas situações, né, trazendo uma facilidade muito grande para os altares, para o púlpito, e com isso as pessoas vão deixando de crer na mensagem verdadeira, na mensagem genuína da palavra de Deus. Então, nós estamos atravessando dias que, se nós nos calarmos diante de tudo isso, daqui um dia nós não teremos mais pregações nos nossos púlpitos, nos nossos altares, igual a gente já vê pelo Brasil afora. Você pode olhar pelas redes sociais que tem inúmeros lugares, inúmeros altares, que o nome de Cristo já não é mais propagado, o nome de Cristo já não é mais defendido, o nome de Jesus não é mais, né, poderoso para muitos lugares. Mas nós vamos falar nessa noite sobre a mensagem da verdadeira, ou seja, a mensagem da igreja verdadeira. Às vezes as pessoas estão confundidas aí, placas de igreja, nomes de igreja. Ah, aquela igreja é poderosa, porque tem poder, tem cura, tem milagre, tem revelação, tem tudo isso. Mas, primeira coisa que nós devemos ver, nós vamos estar vendo nessa noite, as qualidades da mensagem que essa igreja defende, as qualidades das pregações que são assumidas nos altares, que são faladas nos altares. Temos observado a grande incerteza e a indecisão que paira na vida de muitos acerca da verdadeira igreja. Você sabe que tem muita gente indeciso. Muita gente fala: quem é verdadeiro? Quem é verdade? Quem está falando a verdade? Qual a igreja é verdadeira? Quem está anunciando a verdade? Aí eu pergunto você, é fácil de discernir ou não? Você vê inúmeras, milhares de igrejas, milhares de placas de igreja. Dá para discernir quem é a verdadeira? Sim ou não? Dá. Se você tem, só que tem que ter, irmãos. Se você não tem, tem que ter. É o discernimento de espírito. Se não houver discernimento de espírito, até a gente é enrolado no pano das heresias que nós estamos vivenciando nesse tempo. Então as pessoas ficam indecisas. Lembra o dia que Filipe falou assim: Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e como nós vamos saber o quê?
o caminho. Mas você já conhece o caminho. Você já sabe quem é o caminho, quem é a verdade, quem é a vida. Aí vai dizer, o único guia que nos conduz para dentro da verdadeira igreja, sabe o que é? A palavra. O único guia que nos dirige, que nos conduz para dentro da verdadeira igreja, chama-se palavra de Deus. Chama-se palavra. Se a igreja ela não é detentora da palavra, se ela não anuncia a palavra, foge dela. Ah, mas lá é bom, lá o fogo pega. Irmão, do que adianta fogo sem lenha? Fogo pegar sem a palavra é fogo sem lenha. E os irmãos sabem que fogo sem lenha é igual fogo de palha. Já viu fogo em palha? É 5 minutos, ele vai lá no céu, a altura dele. Mas 5 minutos já apagou. Só que a palavra, ela, na primeira pregação, no primeiro dia da igreja primitiva, aqui na terra, vemos qual a mensagem da verdadeira igreja. Se nós quisermos ser a verdadeira igreja, nós temos que nos espelhar onde? Qual livro? Atos dos Apóstolos. Atos do Espírito Santo. É Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, onde inicia a igreja. Ali está o retrato, ali está o panorama para nós sermos verdadeiros. Sermos verdadeiros. Nós não precisamos, irmãos, as Assembleias de Deus, em muitos lugares, tomou um rumo diferente. Por quê? Nós não precisamos de copiar de ninguém. Precisamos? Nós não precisamos, a igreja não precisa de copiar nada de ninguém. Não precisa. Nós só copiamos, sabe de onde? Nós temos que seguir, espelhar na igreja primitiva. Seguiu ali o que o Senhor relatou, o que o Dr. Lucas relatou em Atos, como que a igreja perseverava, como que a igreja crescia. A igreja não crescia com mensagens igual nós estamos vendo hoje. É uma disputa em muitos altares, quem prega uma mensagem diferente, quem descobre uma mensagem diferente, quem vai lá no original, arranca coisa que ninguém sabe, que ninguém encontra, vixe, eu não sabia. Mas peraí, vamos ficar aqui com a palavra. Do que adianta coisa extraordinária, do que adianta coisas que nós nem sabemos, nem não está na Bíblia. Então ficar com a palavra. Então nós vamos ver, primeiro irmão, para conhecer a igreja verdadeira, a mensagem dela, em primeiro lugar, evangelista Zezinho, a mensagem dela tem que ser Jesus o Salvador. Se essa igreja não prega Jesus como Salvador, se ela tem lá, se faz mais propaganda do líder, porque hoje está assim, é outdoor, tamanho da semana, do líder, de quem vai comandar, de quem vai direcionar, criando tantas coisas, e todo mundo esquece de que quem morreu na cruz não foi o pastor, não foi os líderes, o dono da igreja chama-se Jesus Cristo, irmãos. O dono da igreja, é ele que morreu. Então quem tem que ser propagado, a mensagem da igreja deve ser o quê? Jesus. Se a igreja, se o líder, irmão, teve vezes que eu enojei, falou o nome do líder 300 vezes, e o de Jesus umas 2 vezes. Vem aqui o homem de Deus, fulano de tal, vai revelar a sua vida, vai fazer isso e vai fazer. Espera aí, irmãos. Quem faz tudo isso na minha vida? Se Deus usar alguém aqui em revelação, usar alguém aqui para impor a mão sobre alguém enfermo, paralítico e curar, a honra é de quem? É de quem orou? Não. A honra é de Jesus, a glória é de Jesus. É dele. Então a igreja verdadeira, a mensagem dela é Jesus o Salvador. É bastante o quê? Invocar o seu nome. Nós lemos aí no versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem certeza da sua salvação?
Você tem certeza que você está salvo? Que a sua salvação está garantida? Como eu obtenho, pastor? É que se você tem Jesus como Senhor da sua vida. Jesus é Senhor da sua vida? Amém. Então você está salvo. Você passou pelos processos, você passou pelo que tinha, que a Bíblia ordena, que a palavra manda, você fez tudo certinho, né? Passou pelo o processo do batismo, passou, né? Por tudo. Então, e você tem o Senhor como Senhor da sua vida, você está salvo. Aqui fala aquele, porque às vezes a pessoa vai pensar assim, ó, quer ver? Eu sou salvo, Jesus, eu invoquei o nome do Senhor, mas não é assim, irmãos. Invocar, nós temos uma dependência dEle. A gente vê, eu e você, cada um de nós temos uma dependência por Jesus 24 horas. Deixa eu perguntar aqui, quando você deita pensando no quê? Nas coisas de Deus? Na obra de Deus? Nas maravilhas de Deus? Quando você acorda, Jesus na nossa mente. Você vai trabalhar Jesus na mente, na boca, no coração. Então, nós estamos invocando o nome do Senhor. Nós estamos invocando o nome de Jesus. Então a igreja, ela tem que pregar quem? Jesus. Olha o que diz lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Espera aí. Olha aí, o que Paulo fala à igreja dos Coríntios? Os quais o Deus deste século... Não, 5, versículo 5. 4 e 5. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Paulo fala para a igreja de Coríntios, porque os irmãos sabem que a igreja de Coríntios foi uma das igrejas mais complicadas para o apóstolo Paulo, para o ministério de Paulo. Era uma igreja dividida. Era uma igreja que Paulo escreveu 2 cartas, né? E ele vai citar aqui ainda que tem uma outra, mas que está aqui no cânon bíblico, essas 2, primeira e segunda. Aqui ele fala, irmãos, porque nós não pregamos o quê? O que é pregar a nós mesmos, irmãos? Quer ver? Jesus está na igreja, irmão, todo dia conosco? Amém? Aí os irmãos sabem que Jesus está conosco todos os dias. Amém? Aí, o que acontece? Pouco se interessa de estar nos cultos, pouco se interessa de estar vindo adorar o Senhor. Mas aí se você falar assim, irmão, amanhã vai estar o renomado homem de Deus. Aí lota, aí enche. Aí o que acontece? Eu te pergunto, irmãos. E aí? Está certo ou está errado? Está errado. Jesus é Senhor meu, não é só no dia que está o renomado, não é no dia só que está o importante. Se vier uma criança aqui, Jesus está na criança. Se vier um idoso aqui, Jesus está na vida do idoso aqui. Então Paulo fala assim, eu não faço propaganda de mim. Vem aqui hoje, irmão, eu não sei se vocês já chegaram a ver. Estará com vocês o pastor raio-x de Deus. Vocês já viram isso aí? Vocês já chegou a ver essa? O que é raio-x, irmão? Que vê o quê? Você vai lá e faz um raio-x, vê os seus ossos, vê seu pulmão, vê tudo. Então quer dizer, está vindo um homem que vê tudo. Aí eu te pergunto, quem vê tudo? É ele ou Deus? É Deus, é o Espírito Santo. Então, irmão, eu não posso aceitar uma coisa dessa. Tem hora que eu fico assim, tem umas pessoas já velhas, e está aceitando elogio, está aceitando fazer tanta coisa para ele, e estão recebendo, e é de Jesus essa glória.
É de Jesus. Aí a pessoa pega, o que acontece? Ela prega mais, prega mais o nome de. Ó, irmãos, eu vou estar aí na cidade com vocês e tal, e não sei o que lá mais. Chama todo mundo, chama, faz o convite, faz mais isso. Eu estou com. Aí enche, aí lota, vixe, ó, vai estar lá. O homem vai estar aí. Porque Jesus está todo dia na igreja, ninguém importa. Aí vem o fulano de tal, todo mundo. Eu vou, vixe, eu não perco de jeito nenhum. Aí eu te pergunto, está certo ou está errado? Está errado. Está errado. Ainda sem contar aqueles crentes ainda que falam assim, quem vai pregar hoje? Se você falar quem? Ah, não vou não. Não gosto de ver pregar não, fulano pregar não. Irmãos, nós não pregamos a nós mesmos. Paulo fala aqui, ó, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a quem? Cristo. Nós falamos de Cristo. Nós pregamos a Cristo. Nós pregamos a Cristo, o Senhor. E nós somos o quê? Está aí, ó. Nós somos o quê? O que é servo? Servir. E se você for sondando, você vai chegar que servo, antigamente era tratado como o quê? Escravo. Nós somos escravos de Cristo. Só que tem uma diferença. Nós somos escravos livres. Somos escravos. Nós somos servos. Senhor é Ele. Nós somos servos. Quem tem que aparecer é o nome de Jesus. E o nosso tem que desaparecer. Irmão, quantas placas denominacionais que fazia mais propaganda, que fazia isso, que fazia aquilo, e que você está vendo aí hoje, que estão despencando. Estão despencando. Estão caindo. Sabe por quê? Porque Deus não permite. Deus está falando, vocês estão construindo uma Babel? Lembra quando o povo estava fazendo uma Babel, no capítulo 11 do livro de Gênesis? Uma Babel para chegar na onde? Para tocar na onde? No céu. Aí os homens constroem uma Babel aqui também hoje, para chegar na onde? No céu, mas não vai chegar. Porque o Senhor vai chegar e vai confundir todo mundo. É o que está acontecendo, irmão. Nossa, eu achava que aquela igreja era. Deus falou, não existe ninguém perfeito, não existe igreja perfeita, não existe homem perfeito, não existe pastor perfeito, não existe ninguém perfeito. Perfeito é somente Jesus Cristo. Pronto. Então Paulo fala, nós somos servos. E nós somos servos por causa do quê? Está aí o finalzinho. Por amor de Jesus Cristo. Então, irmãos, a mensagem desta igreja é Jesus. Olha aí, Mateus 1 e 21. Mateus, capítulo 1, versículo 21. E dará à luz a um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha aí. O que fala? Ela dará à luz a um filho e porás o nome de Jesus. Quer dizer, quando ele fala salvará, que Jesus ele é o quê? Salvador. Então, Jesus, ele significa o Salvador. O Salvador. Quem passou pelo processo para resgatar eu e você, para remir eu e você, não foi pastor presidente, não foi pastor Cicano, pastor Bertano, não. Quem passou pelo processo foi Jesus. Então ele é o Salvador, ele é o Senhor, ele é digno de ser adorado, de nós nos prostrarmos perante ele, e não prostrar. Irmão, eu não sei, isso eu tenho desde quando eu converti, graças a Deus, eu tenho desde quando eu converti. Tem umas coisinhas que não dá para engolir. Você tem que censurar. Um dia eu fui pregar num determinado lugar, na hora que eu acabei de pregar, mas Deus abençoou, acabei de pregar e tudo,
Aí me chamaram para orar lá. Aí eu passei perto de uma senhora assim, a senhora chegou e molhou o lenço dela que ela estava nela, molhou em mim e passou nela. Eu falei, nossa, ixi. Eu já falei, irmã, faz não. Você morre, suor está cheio de sal. Quem cura é Jesus, irmão. É porque elas viam em outros lugares, irmão. Porque viram em outros lugares. Aí eu posso aceitar? Quem aceita, está errado. Sabe por quê? Aí eu vou ficar como que a glória fosse para quem? Fosse o meu suor que curou. O meu suor, se eu não tomar banho e ficar com a camisa, amanhã essa camisa está tudo comida aqui na gola, o sal. Então, nós não podemos aceitar, irmão. Irmão, se você orou e Deus fez o milagre, honras e glórias ao nome de Jesus. Conheci uma senhora, não vou citar o nome porque já até partiu. Na época que eu conheci ela tinha 75 anos. Foi em Ribeirão Preto. Irmãos, pensa numa mulher de Deus. Irmãos, quem ela tinha no joelho, assim, 2 caroços em cada joelho, assim, mas pensa numa mulher que orava, baixinha assim, ó. Só que quando a gente chegava na casa dela, essa parecia que tinha um raio-x da gente mesmo. Ela olhava assim. O que eu estava pensando, Deus falava na boca dela. Era tremendo. Só que tinha uma coisa, irmão. Chegavam umas moças lá, um dia eu vi chegando umas moças lá, para ela orar. Mas as moças estavam atrás de profecia. E mas ela deu um descascado, tá? Porque essas moças até desviou. Mas ela deu um descascado, eu falei, mas você está vindo aqui para negócio de namorado, essas coisas, o negócio é sério, o negócio aqui é palavra de Deus. Já desceu o cajado. Tem que ser assim, irmãos. Aí você ficar assim, ai, ora para mim. Eu falei, irmão, eu já orei. Eu orei, é igual, eu já saí para pregar, irmão, vai sofrer para lá, eu era bobo. Bobo no sentido assim, a gente, vamos supor, você ora. Na hora que termina, você chama, ora para as pessoas, pede e tal. Aí termina o culto, faz uma fila de 5, 10, 15, 20 pessoas. Você ora para mim, pastor. A oração que eu fiz antes foi anulada, porque não valeu, já orei. Aí eu aprendi. Quando falaram, não, irmão, já orei. Já está abençoado em nome de Jesus. Olha, que negócio é esse? Que idolatria é essa, irmãos? Não, nós temos que parar com isso. Isso chama-se idolatria gospel. E quem tem que ser glorificado, quem tem que ser grande na nossa boca e no nosso meio? Jesus Cristo, Senhor. É Ele. Outro. Jesus o Salvador, a primeira mensagem da igreja verdadeira. Por quê? Porque Jesus veio para salvar. Lucas 19:10. O que fala Lucas 19:10? Jesus veio para salvar o quê? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem estava perdido? Nós, o ser humano, o homem, a raça humana. E Jesus veio para quê? Para salvar. Para salvar. Irmãos, engraçado, se você for meditar, até o inimigo reprova as pessoas que pregam errado. Sabia? Lembra quando aqueles moços, em Atos dos Apóstolos, chegou, foi expulsar os demônios em nome de Jesus e não sabia falar, falou, sai, eu te conjuro em nome de Jesus, aquele que em Paulo prega. O bicho se apoderou deles, rasgou as vestes deles, falou, vocês não pregam a verdade não, vocês estão com a mentira. Pensou se for fazer isso nesses últimos dias, o inimigo pegar, se estiver pregando a mentira, tirando o lugar de Jesus? É a mesma coisa se eu chegar aqui e fizer um culto, irmão. Deus abençoou, mas eu falei, irmão, agora vocês vão para casa. Ó, leva. Unja a porta, unja o banco, unja o carro. Isso aqui vai salvar a tua casa.
Tá certo? Eu já contei aqui essa experiência, mas está dentro do que nós... Passou um missionário, aí não sei se é missionário, se é mercenário. Passou na igreja, num determinado lugar aí, e depois que orou para os irmãos, foi, irmão, compra uma cabeça de alho ungida. O sangue de Jesus tem poder. Você vai pôr essa cabeça de alho na tua casa, na tua cozinha, na tua sala, e o inimigo não vai chegar. Irmão, quanto que o inimigo tem medo de alho? O inimigo só tem medo do nome de Jesus. Eu falei para o irmão, você faltou do culto para receber uma coisa dessa. Foi na casa desse irmão, depois foi na igreja, o irmão faltou, depois foi na igreja, para passar uma coisa dessa. Só que eles enfeitam a cabeça de ar, né? Aí fica bonito, todo mundo pensa. Eu pegar uma rosa, a rosa simboliza Cristo, irmão, sai fora. Sai fora. Não, põe lá na sua sala que o inimigo não entra. Aí pega essa rosa com tudo e estraçar e arrebenta tudo. É igual crente expulsar o inimigo com Bíblia, dar biblada nos outros. Eu já vi, ué. O outro já vai ler o Salmo 91, sai, o Senhor, aqueles que escondem o pedreirinho, sai. Não, tudo errado. É no nome de Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Vamos mais. Aí fala que ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Jesus é o único Salvador. Atos 4:12. Atos, capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Em nenhum outro? A salvação, irmãos. Não tem salvação em outro. Aí estão buscando salvação em homens que já morreram, né? E só Deus sabe onde eles estão. E as pessoas seguindo eles aqui na terra. Nós seguimos a quem nós conhecemos. Jesus nasceu, Jesus morreu, mas ressuscitou e está vivo. Então nós adoramos um Deus vivo. Ele é o único Salvador. Não é no nome de Buda, não é no nome de Maomé, não é no nome de Cicrano, não é no nome de Bertano, não é no nome de Paulo, não é no nome de João, não é no nome de Maria, não. É no nome de Jesus que nós somos salvos. Aqui Lucas deixa bem claro, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não tem, acabou. Isso aqui elimina qualquer hipótese da pessoa, não, elimina tudo, elimina Maria, elimina Paulo, elimina João, sem chance. Vamos mais. A segunda mensagem desta igreja, primeiro, Jesus como Salvador. Segundo, Jesus, o ressurreto. Alguém que ressuscitou. Alguém que morreu e teve poder sobre todos estes homens que fundaram as suas seitas, as suas religiões, morreram e estão aguardando o dia do juízo. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E depois de 40 dias está aqui na terra, ele foi para onde? Para o seu lugar, para junto do Pai. Foi para junto do Pai. Então ele está ressuscitado. Nós servimos alguém que morreu por nós, mas ressuscitou, está vivo. Porque morto não pode fazer nada para ninguém, irmão. Tem gente que tem medo de morto. Ixi, morreu nessa casa aqui, eu não moro aqui nunca. Mas não está lá, não, mas ixi,
Parece que eu vou passar na porta ali, eu vejo ele. Principalmente se morrer alguém assim que morreu na casa do jeito que quis. Parece que eu estou vendo ele, parece que eu estou vendo ela aqui. É coisa da cabeça. Morreu, acabou. Morreu. O que fala Hebreus 9:27? Ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez. Aí vem depois o juízo. Acabou. Não tem para ninguém. Jesus é o ressurreto. Deus ressuscitou a Jesus, aonde nós lemos aí em Atos, capítulo de número 2, versículo 32 ao 34. Ó. Deus ressuscitou a Jesus, do qual todos somos testemunha. Deus ressuscitou ele. Você crê que Deus ressuscitou ele? Amém? Você crê? Então você crê na mensagem verdadeira. Porque, irmão, eu já fui em lugares que é mais filosofia do que palavra. E filosofia não traz vida para a igreja. Filosofia não muda ninguém, não transforma ninguém. Mas Jesus, a sua palavra, o seu poder é transformador. Quantos de nós aqui nada valia? E Jesus foi lá e nos tirou do latão de lixo lá do mundo, né? Nos tirou lá do latão. Vem cá, tu és precioso para mim. E trouxe para cá. E trouxe para a sua presença. Veja bem, Jesus, o ressurreto, Deus o ressuscitou. Ressurreto, ou seja, poder e divindade que está nas mãos do Senhor. Mateus 28:18. E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha aí para você ver, Jesus ressurreto, aqui já está ressuscitado. Ele chega e fala o quê? É-me dado o quê? Todo o poder no céu e na terra. Agora, eu mando aqui e mando lá. Eu mando aqui e mando lá. Porque foi ele que morreu. Foi ele que veio. Foi ele que sofreu. Para que isso acontecesse. Ó, Romanos 1:4 fala: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele ressurgiu dos mortos e se tornou Senhor da nossa vida. Irmãos, hoje o cristianismo de hoje, não é o cristianismo que mudou, são as pessoas que mudou. As pessoas de hoje, eles querem servir a Deus, mas não querem sujeitar a Jesus. Não está sujeitando a ninguém. Não sujeita mais a Deus, não sujeita mais a Jesus. Não preciso de ninguém. Nem de Jesus está precisando. E isso é ruim para a vida das pessoas. Não precisa de igreja não. Não precisa de igreja. Igreja é só problema. Não precisa de igreja não. E nós precisamos de Jesus e precisamos da igreja. Sim ou não? Precisamos da igreja ou não, irmãos? Precisamos aí. Aí vamos supor que você não vem na igreja mais. Agora eu não tenho mais igreja. Eu vou servir a Deus em casa. O que você estava fazendo agora? Eis a pergunta. O que nós estaríamos fazendo agora? Nós estava lá, o celular, ou para um bar, ou vendo uma novela, né? Vendo uma novela, e atrasando tudo. Peraí, então eu preciso,
Pastor, mas a igreja primitiva não tinha esse tanto de culto que a igreja tem, não. Tem culto na quarta, tem culto. Quando não tem nas casas, a gente tem ensaio, tem tanta coisa. É coisa demais, a gente não dá conta. Eu vou viver para a igreja. A igreja primitiva não tinha isso, não. Mas se você ler lá em Atos dos Apóstolos, a igreja reunia quantos dias? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias a igreja reunia. Vou fazer culto todo dia aqui. Daqui um dia pode contar no dia, quanto está vindo. Ó, irmão, nós vamos ter culto de segunda a segunda. É culto da libertação, é culto de sei que lá mais, é culto, é tanto. Não, precisa disso. E outra também, irmãos, a igreja não precisa de marcar assim, hoje vai ser culto de libertação. Jesus liberta só no culto de libertação? Aonde que Jesus liberta? Pode ter uma reunião na casa, pode ter um culto nas casas. Eu já vi milagre nas casas. Eu vi uma criança surda ouvir no culto nas casas. Nós estávamos em Fortaleza de Minas. E Deus falou assim, põe a mão no ouvido dessa criança, nos dois ouvidos. E eu pus, irmão, os dois dedos no ouvido. E falou, agora ordena em meu nome. Eu falei, em nome de Jesus, toda infecção, toda inflamação, toda surdez que estiver no ouvido dessa criança, vai sair agora. Irmão, a hora que eu estava orando, eu senti no meu dedo, fez só assim, ó. Falei, vixi. Aí começou a vazar um negocinho no ouvido da criança. Aí o pai dele, Alex. Não, chamou, Alex. Que, pai? Porque, sabe que jeito tinha de conversar com ele? Gritado. Ele ouviu baixo, irmão. Aquele dia o fogo pegou na casa. Então, não existe dia, não existe local, não tem culto especial para Jesus operar. É igual quando a gente denomina, irmão, hoje vai ser culto de libertação. Aí só tem crente. Pô, então, está tudo com o quê, então? Libertar do quê? Então nós temos que abrir o olho, irmãos. Com esses esqueci o termo que usa para falar. Não. Essas garfas que eles usam para poder chamar a atenção. Venha e tal. Vamos mais. Autoridade e chefia sobre a igreja. Atos 1 e 3, irmãos. Jesus, ele tem autoridade. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles e por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então veja, a autoridade, a chefia da igreja está em quem? Em Cristo. Em Cristo. Eu disse mais cedo aqui, falando, os quais depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. A prova está aí. Nós não servimos alguém que não tem testemunho, alguém que não tenha, que tenha testamento, que não tenha testamento dele. Nós temos o testamento de Cristo para a nossa vida. Então nós vemos que a autoridade e chefia de Cristo sobre, a sua igreja, sobre o seu povo. Eu cheguei num determinado lugar uma vez, para uma reunião, e a coisa estava feia, irmãos. E de repente aquelas autoridades
elas levantando lá e nós mostrando os fatos, falando os fatos, o que estava acontecendo. E ele levantou um deles e bateu a mão na mesa, sabe, assim, com tanta força. Pá! Pss, todo mundo cala. Aqui é o quartel-general, aqui é o general que fala aqui. O soldado fica tudo quieto. E não usou o nome de Jesus em momento algum, irmãos. Em momento algum. Eu falei, naquela época, eu falei, eu nunca mais piso aqui. E Deus assinou embaixo. Deus assinou embaixo. Porque o homem não pode tomar uma coisa que é de Jesus, que é dele, não é nosso. Deus dá poder para nós? Dá. Deus dá autoridade? Dá. Mas tudo é dele. Paulo tem uma das cartas de Paulo, não me lembro agora, que Paulo fala assim, ó, que tudo que você tem não fica como se você não tivesse recebido, não, porque tudo que você tem, você recebeu. Tudo que nós temos, nós recebemos, irmão. O chamado eu recebi, o Espírito Santo eu recebi, a graça eu recebi, tudo veio para a nossa vida. Tudo veio para nós. Vamos mais para mim encerrar. Veja bem, Jesus é o Senhor e Cristo, que nós lemos aí no versículo 36 de Atos 2. Saiba, pois, com certeza. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Espera aí, antes, aqui, irmãos, depois que nós lemos esse de Atos, tem ainda Mateus 16 e 18. O que fala Mateus 16 e 18? Todo mundo sabe de cor. Mateus 16, 18. Tu és? Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem fundou a igreja? Quem é o fundador da igreja? Cristo. Ele fundou a igreja. O homem afunda, não funda. Afunda. Porque quer usar, né, mais o seu nome do que o próprio nome de Cristo. E Jesus fala a Pedro, Pedro, tu és Pedro, e sob essa pedra. Quem é a pedra? Jesus, não é Pedro, irmão. Pedro é Petras, ou seja, uma pedra pequena. Eu sou a pedra, Jesus é a pedra o quê? Angular. Ele é a pedra. Ele é o dono, ele é o chefe. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Só que tem gente que está querendo tomar a igreja de Jesus para eles. Irmão, se você for olhar as notícias, você fica enojado. Você fica enojado de ver as notícias das pessoas tomando a autoridade da noiva, como se a noiva fosse deles, como se a igreja fosse deles. Irmão, nós não temos igreja. Nós não temos igreja. Deus confiou aqui para nós, amém? Confiou, mas a igreja é de quem? É dele. É dele. Sobre esta pedra eu vou edificar o quê? A minha igreja. Espera aí, ou está errado? É a minha igreja mesmo? Ou a igreja do... Edificarei o quê? Vamos ver lá certinho?
Ó, 16, 18. Pois também te digo que tu és Pedro. Porque tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. O quê? A igreja do pastor Elias. A minha. É dele. Só que os homens estão tomando posse. Só que Deus não aceita, né, irmãos? Quem aqui for noivo, for noivar, igual casou, você vai aceitar que alguém queira levar a sua noiva? Levar a sua esposa? Dividir a sua esposa? Não, ela é de Jesus. Ela é de Jesus. Ele é o Cristo. Ele é o Senhor. A Bíblia diz assim que todo joelho vai dobrar diante de quem? Do Senhor. Não é diante dos homens. A gente tem que respeitar as autoridades superiores, tudo, mas até o ponto que a gente vê que elas estão dentro do quê? Da Bíblia, dentro da palavra. Saiu da palavra, não estou junto não. Estou não, se começar com muita coisa, estou junto não. Lembra do... Irmão, o ministério de Gideão foi maravilhoso, sim ou não? Com 300 homens, ele conquistou uma batalha. Deus orientou, ele conquistou uma batalha. Mas os irmãos sabem que no fim da vida de Gideão, ele teve um problema. Ele fez uma estola sacerdotal e pôs na entrada da cidade. E todo mundo, em vez de buscar Deus, buscava o quê? Aquilo lá fala que lá tornou um laço para Gideão, porque todo mundo chegava lá. Você entendeu? Então, não tem como, irmãos. A visão nossa é o reino. E não pensa assim, irmãos. Antigamente, uns tempos atrás, todo mundo achava assim que um culto fervoroso era um culto que se não pulasse, se não gritasse, ixi, o culto não foi bom não. Tudo errado. O culto bom é aquele que a palavra entra e encontra guarida no meu coração. Aí às vezes eu estou pulando, e para cá e para lá. Maior que termina. Você viu o quê? Palavra. Não que leu. Nem sabe na onde que leu na Bíblia. Nem sabe. Mas o culto estava bom? Estava. Vixe, olha, fogo puro, do começo ao fim. Mas na onde que o pastor leu? Não, eu não sei se ele leu. Mas que fogo é esse? Que Deus nos guarde, irmãos. Valorizemos. Porque o culto